sou Giovana do Saber Pleno e tô aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero bater um papo sobre como o nosso processo de autoconhecimento com relação ao outro, né? Como eu me conheço através do outro, como eu me transformo e me construo ao longo da vida na relação interpessoal, né? Eu tô lendo um livro muito bacana do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, que chama Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Para quem tiver interesse, esse livro tem nas livrarias, enfim, é um livro fantástico, uma leitura com uma linguagem super didática, assim, e vale a pena, cara, porque tipo, ele te dá um aspecto completamente diferente para análise da sua vida, do seu cotidiano, enfim, para você refletir a respeito dentro de conceitos da sociologia, né? E esse vídeo de hoje eu tirei através de algumas reflexões que eu fiz a partir desse livro. Então vale muito a pena, né? Bom, indo para o que interessa, né? Vamos falar então. O processo de autoconhecimento, a gente sempre fala muito aqui a respeito disso, de como ele é importante, de como ele é essencial na nossa vida, de como ele é uma ferramenta, enfim, indispensável, né, para nossa formação enquanto seres pensantes, seres atuantes na sociedade, né? E hoje nós estamos muito acostumados a aceitar tudo sem nenhum questionamento. A gente aceita padrões comportamentais sem questionar, a gente consome conteúdo na internet, na TV, no dia a dia sem nenhum questionamento. E isso é muito ruim, porque as pessoas elas acabam ficando iguais, né? Como se elas fossem moldadas em formas. E não é esse o nosso objetivo. Por isso que existe tanta gente triste, tanta gente satisfeita com a própria vida, com as coisas que estão acontecendo. Então o objetivo de refletir a respeito do autoconhecimento e aplicar ele na nossa vida é exatamente esse, né? De ter uma vida melhor, de ter uma vida que se encaixe com os meus valores, com as coisas que eu acredito que são importantes para mim. E quando a gente está falando das relações interpessoais, né, as relações que a gente tem com amigos, com colegas, com parceiros afetivos, com a própria família, que é o primeiro nicho, né, de relacionamento que a gente encontra aí ao nascer, enfim, esses são os maiores desafios da vida, né? São os relacionamentos, independente dele ser afetivo, de amizade ou familiar. Eu costumo dizer que às vezes é muito mais difícil você saber se moldar a determinadas situações, enfim, processar determinadas coisas dentro de você, entender o seu papel dentro desse mundaréu de vivências que a gente tem, do que efetivamente viver a vida, ganhar seu dinheiro e trabalhar, né? O aprendizado interior, né, do autoconhecimento, ele acaba sendo muito mais complexo pra gente, ou muito mais desafiador, se por assim dizer, do que efetivamente os aprendizados que a gente tem aí na vida com relação a trabalho e outras coisas materiais. Então o outro, ele tem um papel imprescindível na minha vida enquanto ser espiritual, ser energético. E lembrando que quando eu falo espiritual, eu não estou associando isso a nenhuma visão religiosa. Eu estou falando do ser enquanto energia, enquanto presença no universo, acreditando que o ser espiritual ele tem um processo de evolução que vai além, né, da vida material, que envolve uma série de outras consciências conectadas ao universo, né? Então, quando a gente tem um problema, enfim, a gente tem alguma coisa muito séria te irrita no seu colega de trabalho, ou na sua mãe, ou no seu parceiro, pode ter certeza, cara, tem coisa aí. Se algum tipo de comportamento te irrita tanto, é porque você tem ele. Ou você, de uma maneira direta ou indireta, acaba reproduzindo. E isso te incomoda, você sabe que é errado. Ou não errado, mas acho que essa não é a palavra. Mas enfim, isso é incômodo pra você, por algum motivo. E quando outra pessoa reproduz esse comportamento, você se incomoda.
esse eu diria que é um dos melhores caminhos para a gente trabalhar o autoconhecimento, né? É na nossa relação com o outro, é a gente convivendo com as pessoas, a gente no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, porque através do outro você se conhece também, né? Você conhece também as suas limitações, as suas capacidades, as suas possibilidades, né? Haja visto que uma criança, quando ela nasce, né, a primeira referência social que ela tem é a família dela. E todo mundo sabe que a criança, durante um bom tempo, ela vai reproduzir, né, o comportamento das pessoas que ela convive, dos pais dela. Ela aprende a falar através dos pais, das pessoas que estão no convívio social dela, né? Então, ela tem muitas referências desse nicho familiar, e isso é muito delicado, né? Porque se você... Não adianta você exigir um comportamento do seu filho, querer que ele seja de tal maneira, sendo que você faz completamente o oposto. Porque você é um espelho, né, para ele. Você é a referência dele em todos os sentidos. Não adianta falar pro seu filho, olha, não fuma que faz mal para a saúde, e você fuma. Olha, não toma Coca-Cola porque faz mal para sua saúde, mas você toma, né? Ele vai, óbvio, questionar, por que você pode e eu não posso? Se você é minha referência, se você é o meu espelho, se você é da onde eu tiro a minha construção enquanto ser social, enquanto ser espiritual, por que você pode fazer e eu não? A regra tem que valer para todo mundo, né, na cabeça da criança. E é a verdade, a regra vale para todo mundo. Então, a criança, desde pequeno, a gente já tem essa referência de nos moldamos através do outro, nos construímos e construímos nossos valores através do outro. E aí, quando a gente vai para a esfera da escola, né, que é um segundo convívio social, isso também acontece. Os adolescentes, eles têm meio que as mesmas características da geração deles, porque eles têm até então eles tiveram uma referência, que era a família. A partir daí eles têm outras referências, que são os amigos, né? E é uma forma de você conquistar a sua autoridade, enfim, a sua individualidade, né, como ser aí. E isso, tipo, eu não sou psicóloga, mas enfim, eu tô falando dentro das coisas que eu li, né, e que a gente aprende aí a respeito de comportamento. Então, e aí a gente vê que você tenta, e a gente já vivenciou isso, eu vivenciei isso enquanto ser, né, enquanto ser social, vivencio isso todos os dias, e você também. Então, não precisa de nenhum especialista para falar determinadas coisas, óbvio, né? Mas enfim, a gente precisa se perceber, e o processo de autoconhecimento ele também está relacionado à autopercepção e o estudo do nosso comportamento como um todo. E aí o adolescente ele se desenvolve dentro disso, depois você vai para o trabalho, você vai para a universidade e você vai criar sua carreira profissional. Então, em todas as etapas da sua vida, você está tendo convivências sociais, você está tendo o convívio com o outro. E em diversas situações a gente vai se moldando e se readequando de acordo com a nossa necessidade ou com o que realmente a gente precisa para evoluir, para ir para frente, né? É uma ambiguidade de sentimentos que a gente acaba vivendo rotineiramente. E isso é uma coisa que, de alguma forma, incomoda muitas pessoas. É um drama da sociedade hoje, né? Tem dias que eu tô muito feliz, que eu tô super alto astral, e tem dias que eu tô extremamente down, extremamente mal, e eu não entendo por quê. Enfim, um problema no trabalho já me desestabiliza, ou alguma coisa que alguém falou, tipo, me tocou muito forte e me fez mal. Então, a gente começa a vivenciar essa ambiguidade, você começa a se perguntar, quem sou eu dentro desse emaranhado de coisas, né? Por que eu estou triste? Ou por que eu tenho tudo o que eu queria e eu não estou feliz? Ou talvez, por que eu não estou feliz mesmo não tendo o que eu quero? Porque eu já tenho coisas que eu preciso, mas eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu já tenho coisas que eu preciso, porque eu também não estou feliz assim.
Então a gente vive sempre o nosso humor acaba dependendo também das pessoas. Quando você briga com o seu parceiro, com o seu namorado, ou existe um rompimento de relacionamento com algum amigo, ou com até grupos, né, de amigos, enfim. Isso gera uma tristeza, isso gera um incômodo. E por que isso acontece, né? Porque as nossas relações, elas estão ligadas diretamente com os sentimentos, com as emoções, né? Então, óbvio que a reação do outro também vai me tocar, assim como a minha reação também toca o outro de alguma maneira. Então, esse sentimento, a gente, ao mesmo tempo que a gente é livre, né, na sociedade hoje, para expressar, para agir, para falar, para, enfim, estar dentro do nosso meio, a gente também se sente dependente em determinadas situações. Dependente do seu trabalho, dependente do seu chefe, dependente do seu parceiro de alguma maneira, dependente dos seus amigos em determinadas situações. Então, é uma sensação de ambiguidade. E por que isso acontece? Né? Além da gente se construir através do outro, o que eu consigo perceber é que isso também acontece porque o nosso espaço termina onde começa o do outro. E aí, dentro dessa relação de liberdade e dependência, eu acredito que entra o autoconhecimento. Da gente entender que o nosso espaço termina onde começa o espaço do outro. E eu posso conviver muito bem com isso, né? Basta eu ter um senso de respeito e de entendimento do outro, que ele também tem um espaço dele. E se eu quero conviver bem com ele, e eu quero ser um bom parceiro ou um bom amigo, eu tenho que dar esse espaço também, né? Porque, como dizia o meu professor de yoga, ninguém alcança a evolução isolado no topo de uma montanha, né? Na verdade, a evolução da nossa consciência, ela tá realmente nesses processos do dia a dia. Né? Às vezes a gente fala, nossa, eu tô trabalhando tanto, por que a vida é só trabalho? Por que eu só trabalho? Por que a gente tá sempre nessa loucura? Eu queria tanto me recolher, não sei o quê. A parada de recolher é legal, é muito legal, é importante? Sim, é muito importante. A gente também tem que ter esses momentos, que a gente também tá num outro extremo hoje. Mas é através dessas relações e desses processos do dia a dia que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente evolui. O Bauman fala aqui, tem um trecho que eu separei que eu quero ler para vocês, ó. De maneira menos espetaculosa, cada um de nós enfrenta diariamente problemas que demandam reajustes ou questionam as nossas expectativas. A partir disso, né, desse trecho que ele fala, eu consigo perceber o quê? Que eu tenho... Por isso que eu sempre falo, né? Eu não sou Giovana, eu estou Giovana. Porque a partir disso que o Bauman fala, eu tenho uma personalidade, enfim, eu tenho um comportamento pré-estabelecido, né? Que eu ajo normalmente no meu dia a dia, na minha rotina. Mas diariamente eu enfrento problemas e situações, né? Que reajustam o meu comportamento. E essas situações, elas normalmente estão sempre relacionadas ao outro, né? Eu poderia ser no meu passado uma pessoa que falava muito de mim, falava da minha vida, das minhas coisas. Por experiências que eu tive com outras pessoas, determinadas desilusões, ou enfim, falta de sigilo nas conversas, né? Eu posso ter me tornado uma pessoa fechada, uma pessoa mais reservada, ou uma pessoa que até mesmo não gosta de falar muito da minha vida pessoal. Então, isso são coisas que acontecem, né? Determinada pessoa poderia ser extremamente romântica, né? Ter uma visão do relacionamento e da vida afetiva extremamente florida. De repente, ela passa uma desilusão na vida com um parceiro e aquele comportamento dela passa a ser diferente. Ela começa a ter um pé atrás nas relações, enfim. Esses são exemplos que eu dei. Mas são coisas que a gente passa diariamente, que a gente acaba reajustando o nosso comportamento a partir do outro, né? E sei lá, moldando
determinadas ações e reações de acordo com o nosso processo de evolução e da nossa consciência, né? Aí eu costumo falar, né, e refletir a respeito disso, que a liberdade e a dependência, elas servem como um processo contínuo de mudança e negociação com o eu, né? Então, ó, eu sofri aqui, eu não quero sofrer essa dor de novo, então eu vou mudar o meu comportamento, eu vou fazer de uma forma diferente. E eu dependo do outro para viver, para evoluir? Também sim. Não totalmente eu dependo, mas eu dependo. Por quê? Porque energeticamente falando, espiritualmente falando, consciencialmente falando, eu não tô sozinha nesse mundo, né? E isso não é um acaso, né? Se eu nasci dentro de uma sociedade, na sociedade que eu estou, se eu nasci com a família que eu tenho, se eu estou no trabalho que eu tenho atualmente, os amigos que eu tenho, algum motivo tem, né? Alguns eu escolhi, outros talvez não, mas enfim, eu nasci num contexto social, não foi por acaso, né? Então, sim, eu dependo dos outros para me moldar de alguma maneira, indireta ou diretamente. Eu preciso do outro para crescer enquanto ser social, enquanto ser atuante. E isso não é vergonha para ninguém. Isso não é descrédito para ninguém, né? Eu quero levantar aí uma discussão porque a gente está numa fase social onde a liberdade é a máxima, né? Não, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas, porque a mulher tem que ser livre, o homem tem que ser livre, o adolescente tem que ser livre, todo mundo tem que ter liberdade. Sim, temos que ter liberdade de nos expressar, enfim, mas também temos que entender que somos dependentes do outro, direta ou indiretamente. E isso não é vergonha. Ao contrário, né? Se a gente se imaginar como uma grande família, né? Se assim eu posso usar, uma grande família que planetária, que está num processo de evolução, de desenvolvimento da consciência, cara, depender do outro é maravilhoso. Porque ele é meu professor e eu sou o professor dele ao mesmo tempo. E a gente cresce junto, a gente se desenvolve junto, né? E a gente vai se ajustando. Algumas relações, elas acabam com o tempo, outras perduram por bastante tempo. A dinâmica da vida nem sempre respeita os nossos laços afetivos. Mas, de uma forma geral, isso é extremamente maravilhoso, porque eu não sou mais a mesma Giovana de 10 anos atrás. E isso é muito bom, né? Eu mudei, me transformei, eu permiti que a vida e o outro fizesse esse trabalho em mim. Por isso que quando a gente tem um relacionamento traumático, enfim, ou alguma situação com familiar, parceiro, amigo, que não terminou muito bem, agradeça a essa pessoa. Por mais que ela tenha te feito mal, ou de alguma maneira ter te deixado muito triste, agradeça por ela passar na sua vida. Ter passado e deixado os aprendizados que você angariou. E saiba aproveitar os ensinamentos desses relacionamentos. Porque normalmente os relacionamentos que a gente mais sofre, a gente mais acaba se machucando, são os que mais deixam lições pra gente. De como não fazer, de não repetir, do porquê não insistir em relacionamentos abusivos ou que te fazem mal, né? Mas são grandes lições de vida e espiritualmente falando, energeticamente falando, emocionalmente falando, são lições maravilhosas. A gente sobe infinitos degraus quando a gente acaba passando por isso. Lógico, quando você sabe aproveitar isso como um bom ensinamento. Então, não culpe o outro pelo seu infortúnio. Agradeça a ele por ter passado na sua vida e ter te possibilitado a vivência dessas lições e dessa evolução. Aí, para fechar, eu quero deixar uma frase que o Bauman fala nesse livro, em um dos capítulos, e que é muito interessante.
A liberdade tem um custo que varia com as circunstâncias, e na procura de novas oportunidades e coisas às quais aspiramos, a viabilidade e a probabilidade de uma nova ruptura aparece. Então, os relacionamentos se rompem, eles são dinâmicos, a vida é dinâmica e toda liberdade tem um custo. E a gente tem que assumir esse custo sim, mas também tem que assumir que a gente depende do outro de alguma forma e que isso não é feio, que a gente está evoluindo, que aproveitar esses aprendizados, né, que os relacionamentos nos proporcionam, né, e entender que as rupturas e, enfim, o esfriamento de determinadas relações acontecem. E isso também faz parte do fluxo da vida. Alguns vão, outros vêm, alguns ficam, e assim a gente vai seguindo o curso da nossa vida. É a dança maravilhosa aí, né, da evolução do espírito e da nossa consciência como um todo. Legal, galera? Eu falei bastante hoje, mas eu achei que esse tema ia valer a pena. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, escreve para mim. Meu e-mail tá aqui embaixo, é giovanasapienza.sp@gmail.com, e entra no nosso site para ver os nossos textos, o nosso blog, né? É www.saberpleno.com. Tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Tá bom, galera? Um beijo, uma semana iluminada pra você, muita coisa boa. Tchau, tchau!